Irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra que nós vamos ler hoje está no Evangelho de João, no capítulo 6, e nós vamos ler alguns versículos alternados deste capítulo, em que nós iremos ler o versículo 53 até o versículo 57, depois do versículo 60 e depois a partir do versículo 66. João 6, no versículo 53 ao 57, diz o seguinte: Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Versículo 60, fala assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Versículo 66 em diante fala assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Respondeu-lhe, pois, então disse Jesus, versículo 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra bem conhecida no meio cristão, no meio evangélico. E nós vamos tentar entender melhor o que essa palavra tem a nos ensinar. Quando Jesus, nós temos que primeiro ver o seguinte: sempre Jesus, quando falava, ele falava sempre em espírito. As coisas que ele falava, parábolas, coisas figurativas que ele falava, eram apenas coisas que simbolizavam o que ele queria dizer no espírito. Quando ele começa falando aqui que na verdade, quem não comer da carne do Filho do Homem, ele está falando de comer a carne. Muitos entenderam isso de maneira literal, comer a carne física. Comer a carne aqui significa o seguinte: você precisa participar, nós precisamos participar de um corpo. E esse corpo não é uma igreja física apenas, mas é uma igreja espiritual acima de tudo, que está inserida em uma igreja física. Entenderam? Não é a igreja física que está inserida no espiritual, não. É o corpo espiritual que está inserido na igreja física. Por quê? Porque nem todos os que pertencem a uma igreja física pertencem à igreja espiritual, ao corpo espiritual. Nem todos. Por isso ele está falando de um compromisso. Ele está falando de um relacionamento. Não apenas de um momento, não apenas de ver ou ouvir pregações, sinais. Não, ele está falando de um compromisso mais a fundo, que vai mais além do que é apenas um compromisso social de frequentar, de ir a uma igreja A, B, que seja qual for. Ele está dizendo o seguinte, que ele quer um compromisso sério. Quem não comer da minha carne, ou seja, quem não participar desse corpo espiritual e não beber do meu sangue, o que seria o sangue físico? Não. Entender que através do sangue dele, unicamente do sangue dele, é que o homem, o ser humano, pode chegar até Deus. Porque o sacrifício dele é que paga ou apaga todo o pecado da humanidade. Desde que esse homem, esse ser humano, reconheça, porque não é porque ele é bonzinho, que não é porque ele fala manso, que ele é educado com todo mundo, que não é por atitude nenhuma do ser humano, seja ela boa ou ruim, que faz nos levar até Deus. Não é caridade que fazemos pelos outros, porque por mais caridade, por mais benefício que venhamos a fazer pelas pessoas, nós somos pecadores, e o pecado nos separa de Deus. E a única coisa que liga o homem novamente a Deus é o sangue de Jesus. É quando o ser humano reconhece esse sacrifício que ele fez por nossa vida, em nosso lugar. Então, quando nós reconhecemos isso, nos achegamos a Deus e fazemos menção: Senhor, Jesus morreu por mim também. Eu creio nisso.
Então essas duas coisas têm que estar ligadas. Nós precisamos entender que só o que nos leva a Deus é o sacrifício de Cristo Jesus. Ele é o passaporte, ele é a ligação, o sacrifício dele é o que nos leva até Deus. E precisamos estar dentro desse corpo, desse contexto espiritual. Não é, como eu disse, não apenas um corpo físico, mas temos que estar num corpo físico, que é uma igreja física, porém inseridos no corpo espiritual. E a palavra que diz, que no versículo 60, que depois que Jesus falou essa palavra, muitos dos seus discípulos se afastaram porque não entenderam. Não entenderam a razão, não entenderam o que Jesus queria dizer com aquilo. Por quê? Que eles se afastaram porque não estavam em espírito. Afastaram porque entenderam fisicamente, literalmente. Há outras passagens que dizem assim, será que ele está querendo que a gente mate ele e come a carne dele? Ou que beba o sangue dele? Entenderam de forma literal. No versículo 66 começa a falar que desde então, muitos dos seus discípulos começaram a tornar atrás, a deixá-lo. Interessante que nós vemos aqui uma coisa muito importante. Hoje em dia, nos nossos dias, há uma preocupação imensa em quantidade, em encher igreja física, né? Em popular as igrejas físicas. Há uma disputa entre as igrejas para ver quem convence mais, quem ganha mais almas para as igrejas e não para Cristo Jesus. Isto é um mal terrível. Estão muito preocupados com quantidade de pessoas e não com a qualidade dessas pessoas. Então, quando Jesus fala essa palavra, a Bíblia não diz que Jesus falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Para que eu falei essa palavra? Olha, Jesus veio buscar vidas. Jesus veio atrair pessoas. Por que então, nesse momento, ele tinha que falar essa palavra que estava fazendo com que muitos o deixassem? Porque era momento de separação. Era momento de separar o joio do trigo. Era momento de fazer uma limpeza, de separar o que prestava e o que não prestava. De separar aquilo que era espiritual do que era carnal. Aquilo que era quem tinha a obra do Espírito Santo no seu coração e quem era religioso. É o momento final que nós estamos vivendo agora também. Nós vamos caminhar do lado nosso, do lado seu, do meu lado, vai haver pessoas vivendo religião. Vivendo uma coisa que não é espiritual. Vivendo apenas uma coisa social. E não o que é espiritual. Tem muitos assim. Então Jesus não se preocupou. Não saiu correndo atrás de um ou de outro para saber por que você está saindo, não, você está me abandonando? Por que você não vem cá, volta aqui? Muito pelo contrário. A palavra fala que todos se afastaram, só ficaram os 12 apóstolos. Só os 12. Interessante que Jesus podia ter falado para os 12 assim, mas por que estão me deixando? Vocês não vão me deixar também não, né? Jesus podia ter preocupado com isso e falar isso com eles. Bom, vocês não vão me deixar também, né? Não, muito pelo contrário. O Senhor falou assim para ele, vocês também querem ir? Vocês também querem seguir aqueles lá? Vocês querem se retirar também? Como se ele dissesse, fique à vontade. Vá com eles. Mas Pedro, ainda sem se converter, porque aqui nessa palavra ele não havia se convertido, ele vai se converter lá na frente, depois de Jesus ressuscitado, quando aparece para eles na praia, onde eles estavam pescando. É ali onde o Senhor fala para ele, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu me amas? Quem conhece a palavra sabe do que eu estou falando. Ali Pedro se converteu. Aqui, Pedro ainda não se tinha convertido. Não tinha se convertido. Ainda estava na carne. Porém, Pedro entendeu o suficiente. Ele entendeu o principal. E a resposta dele foi essa. Senhor, é como se ele dissesse, Senhor, eu ainda não sei nada, não conheço nada, não converti, não entendo muita coisa, mas eu entendo uma coisa, Senhor. Só tu tens palavras de vida eterna. Meus amados, se o Senhor não quiser ensinar a você muita coisa da Bíblia, se o Senhor não quiser te ensinar, não fique preocupado em querer aprender muita coisa. É bom que você queira aprender, sim, mas não deixe que isso tome conta de você. Não deixe que isso te aflija. Entenda o suficiente. Só Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. Conversão é um ato espontâneo e é um ato que acontece a partir do momento que você entende que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua e da minha vida. Quando você passa a entender isso, que foi o que Pedro entendeu, aos poucos o Senhor vai te ensinando o que precisa ser ensinado. Aos poucos Jesus vai te ensinando a você. A palavra quando fala conversão, nascer de novo, você não vê uma criança nascendo já aprendendo a falar, correr, andar. Não, ele nasce sem saber de nada. Espiritualmente é a mesma coisa.
Entenda o básico, o princípio, o fundamento. Creia que só Jesus tem palavras de vida eterna. E a partir desta fé, desse entendimento, o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vai te ensinar. Vai te ensinar como caminhar, a como proceder, o que fazer, o que não fazer, qual deve ser sua conduta de vida, como é que você deve fazer no seu dia a dia. Desde que você esteja com esse entendimento, entendeu? Que Jesus pode te levar ao céu, que as palavras que Ele te disser são palavras de vida eterna, não palavras de vida terrena, não palavras de vida temporária, não é palavra para esse mundo. Não seja como a maioria daqueles que abandonaram o Senhor Jesus, porque ouviram essa palavra dele e disseram: duro é para nós esse discurso, quem o poderá suportar? Quem vai poder entender? E eram pessoas que viram milagres, viram coisas que a maioria de nós não estamos vendo hoje. Viram ressurreições, viram Jesus operar ressurreições, cura de cegos, de coxos, de mancos, de aleijados, de doentes. Viram, comeram do pão que Ele multiplicou, comeram do pão e do peixe que Ele multiplicou. Mas eram pessoas que não queriam um compromisso com Jesus Cristo. Queriam apenas ver o espetáculo. Queriam apenas ver o show. Né? Queriam ver apenas, porque era assim que eles viam. Os milagres que Jesus fazia era para eles como se fosse um show. Jesus era apenas mais um artista, vamos dizer assim, na visão desse povo. Por isso não entenderam, porque Jesus falava em espírito. Então quando Jesus falou em espírito, eles não entenderam. Não entenderam o que Jesus queria dizer. O que o Senhor Jesus queria dizer é o seguinte: eu não quero de vocês apenas que vocês me acompanhem para ver os milagres, não. Eu quero um compromisso sério comigo. A palavra de Deus fala que Jesus faz referência sobre o noivo e a noiva. A noiva é a igreja espiritual, o noivo é Ele. É um relacionamento. O Senhor quer um relacionamento com você, meu amado. E comigo também. Um relacionamento diário, cotidiano. Nós temos relacionamento com tantas pessoas. Com familiares, com amigos. Conversamos quase que diariamente com todos eles, mas com Jesus, como é que está? Como é que vai estar o seu relacionamento, o seu diálogo com o Senhor Jesus? É diário? É cotidiano? Você vive em espírito? Pense nessa palavra, medite nisso. Pense e age como Pedro, mesmo que você não entenda muita coisa, mesmo que você não conheça a Bíblia, mesmo que você não tenha lido a palavra toda, mas entenda uma coisa: Pedro também não tinha entendido. Pedro não era um convertido, mas Pedro entendeu o suficiente naquele momento e ele responde: Senhor, para quem iremos nós, Senhor? Porque Jesus, volta a repetir, poderia ter ficado preocupado. O povo me deixou, os discípulos saíram. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com a qualidade. A qualidade que deve haver dentro de mim e de você. Deus quer corações sinceros. Deus não quer ouvir lábios falsos, enganosos, que mentem, que dão glória a Deus e aleluia, para que os homens vejam, para que as pessoas vejam. Deus quer ver o seu coração contrito e quebrantado. Deus quer ver o seu coração movido pelo amor dele e por ele. Deus quer ver o que está dentro do seu coração. Muitos nessa última hora têm tentado enganar a Deus, falando, glorificando a Deus com os lábios, mas o coração longe de Deus. Há uma passagem que diz sobre isso: esse povo me honra com os lábios. O Senhor fala para Jeremias: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não seja apenas um religioso. Não viva apenas uma religião. Entenda que Jesus Cristo tem algo muito maior para a nossa vida do que as coisas que estão sendo vistas aqui. Todos os milagres e maravilhas que o Senhor tem operado é para alertar-nos que há algo muito maior do que isso. E Pedro, junto com os 12 apóstolos, entenderam isso. E interessante que Jesus fala o seguinte aqui no versículo 60, no versículo 69, 70, quando Pedro fala para ele: olha, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Senhor, nós cremos que o Senhor é o Salvador. Nós cremos que o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós cremos que as palavras que o Senhor tem para nós vai produzir em nós uma vida eterna. Não apenas uma vida terrena, uma vida religiosa. E Jesus responde o seguinte: respondeu-lhe Jesus, lá no capítulo 6 de João, no versículo 70 aqui: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? Que mesmo no meio daqueles que o Senhor selecionou a dedo, porque esses 12 aqui o Senhor Jesus chamou a dedo, escolheu a dedo, mesmo no meio desses 12, teve Judas que o traiu, teve Pedro
antes de se converter, Pedro, mesmo tendo essa convicção aqui, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna, Pedro lá na frente o negou, por medo, porque teve medo de ser afrontado, de ser apedrejado, de ser morto, de ser crucificado, negou a Jesus. E isso doeu no coração dele, mas lá na frente Pedro se converteu. E a palavra diz que na primeira mensagem que Pedro entregou, 3.000 almas se converteram. Depois 5.000 almas se converteram, porque Pedro havia se convertido ao Evangelho, se convertido a Cristo Jesus. Então, mesmo dentre aqueles que o Senhor Jesus escolheu a dedo, há os traidores. Há aqueles que hão de trair ao Senhor Jesus, que hão de negar ao Senhor Jesus e que hão de não crer, assim como foi Tomé. Tomé teve que tocar nas feridas de Jesus para poder crer que era o Mestre ressurreto. Mesmo Jesus tendo falado tudo que tinha falado, tudo que havia de acontecer. O resumo disso tudo é, entenda uma coisa, Jesus tem palavra de vida eterna. Jesus não é apenas um meio pelo qual você pode subir na vida. Jesus não é apenas um utilitário para você usar o nome dele para ganhar dinheiro, para as pessoas fazerem como estão fazendo hoje, para se promoverem, para crescerem em status, em posições religiosas, como muitos hipócritas têm feito nessa última hora. A palavra fala sobre esses homens, sobre essas pessoas que usam o nome de Cristo para ganho pessoal, seja ele material ou de posições, de hierarquias. Não seja um desses. Seja um servo do Senhor, que entenda que Jesus tem palavra de vida eterna, que Ele veio para nos salvar. Não seja como os hipócritas que têm surgido nessa última hora, que têm se levantado e que têm corrompido a mente de muita gente. Não seja como um desses. Que o Senhor Jesus possa completar essa palavra no nosso coração. Que essa palavra possa entrar dentro do nosso coração e produzir vida. Vida e vida em abundância. Porque é para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Para nos dar vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Tenha esse entendimento dentro de você. Ainda que você não conheça muito da palavra. Creia que isso é o mais importante. Só Jesus tem palavras de vida eterna para nos dar. Que Deus nos abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.